coloco mais uma vez a vida da irmã Pinar, né, que já está em casa, graças a Deus, se recuperando, que Deus dê uma boa recuperação a ela. Também pela vida do pastor Manuel, por todos os irmãos que aqui se encontram, pelo trabalho de hoje, né, também. E pelo missões, né, que hoje vai dar início à campanha de missões nacionais. Então, vamos orar por todo esse pedido que eu falei. E eu convido o irmão Macedônio, né, João? Graças te damos, Senhor, porque estamos em tua casa, buscando, Senhor, a tua presença. Abençoa, Senhor, todos os trabalhos do dia de hoje, a escola dominical que por hora estamos iniciando. Abençoa o trabalho de logo mais à noite, quando teremos a visita do casal missionário, trazendo a sua experiência, avançando, continuando, Senhor, a missão, trazendo para nós ensinamentos, para que nós possamos continuamente, Senhor, fazer a tua obra. Abençoa o pastor Manuel, sua esposa Mandinar, restaura o Senhor, dá força, saúde, para que possam estar conosco também, se alegrando nestes momentos. Recupera, Senhor, a tua serva que passou por essas dificuldades de saúde, que ainda está, Senhor, debilitada. Restaura a saúde da tua serva, Senhor, para que logo, logo possamos tê-la entre nós, se alegrando, te cultuando na tua casa. Fica com cada irmão que aqui se encontra, Senhor, com aqueles que também estão em casa, que o Senhor possa estar acompanhando cada um deles, Senhor, e que os teus propósitos, que a tua vontade, Senhor, seja feita na vida de cada um. Abençoa a irmã Socorro, que está à frente dirigindo este trabalho, seja também com o professor que vai nos trazer a lição, que possamos, Senhor, absorver todos os ensinamentos da tua palavra, a fim de nos fortalecer e de continuar a jornada, Senhor, sabendo que há muitas terras a serem conquistadas, Senhor, a começar aqui pela nossa vizinhança, começar ali pelos nossos vizinhos, no nosso trabalho, em todos os lugares, Senhor, onde pisar a planta do nosso pé, que nós possamos ganhar este lugar para Cristo. Fica conosco, nós te oramos e te agradecemos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Acrescentar, agora eu passo a palavra para o irmão Manso, que vai nos trazer o estudo dessa manhã. Bom, como o povo hoje está montado, alegre, ninguém acordou em cima da hora, está todo mundo já, o irmão, né, irmão? Todo mundo já revigorado, força na voz. Como é que foi essa semana dos irmãos? Tudo bem? Na graça de Deus? Amém. Glória. Quantas vezes você disse a outro irmão, eu te amo? E durante a semana? Então ore para um irmão que não seja casal e diga, eu te amo em Cristo Jesus. Não pode ser casal, direcione o seu olhar e diga um para o outro, eu te amo em Cristo Jesus. É isso aí. Não pode deixar para amanhã não, tem que ser hoje, eu te amo, eu amo todos vocês em Cristo Jesus. O inimigo não quer que a gente tenha esse elo não. E é muito importante a gente ter esse elo de amor uns pelos outros, de amizade. Alguns mais próximos, outros menos, mas cada um tem afinidade com alguém. E quando a igreja passa por um momento difícil, todos nós nos unimos em amor. Mas às vezes a gente se une em amor sozinho, num único pensamento. Mas é necessário a gente expressar esse amor pelos outros. Faz bem para a gente e faz bem ao próximo. Outra coisa importante, nunca deixe de abraçar alguém quando tiver a oportunidade de abraçar. Eu vivenciei isso com o pastor Manuel. Uma vez eu estava na casa dele conversando com ele, uma irmã nossa chegou do nada lá, ia passando, nem sabia que a gente estava conversando, ela viu o portão aberto, chamou, a gente estava junto, e ela fez, eu vim aqui porque eu preciso de um abraço. Nós a abraçamos, e ela a partir dali já saiu bem melhor. Às vezes um abraço muda muito a vida e o dia de outra pessoa. Então que a gente não perca essa essência
como Cristo, porque o inimigo ele tem colocado muitas coisas na nossa frente: televisão, Netflix, Disney, celular, notebook, correria do dia a dia, emprego, isso aqui outro, para que a gente possa cada vez mais nos distanciar. Estou falando isso porque essa semana eu vi o Mark Zuckerberg, que ele é dono do Facebook, da Meta, né? Facebook, Instagram, essas coisas todas, e ele disse que o celular está prestes a sumir. Aí eu fiz: ô glória, vamos voltar a ter união, mas não. O universo meta, o metaverso vai tomar conta. Ou seja, o que? Nós vamos ter coisas aqui, ó, no pulso, na mão, que vão aparecer diante do comando de cada um de nós, e por isso o celular vai sumir. E ele disse que isso está muito próximo. Se hoje, e além desse universo meta, você vai ter acesso à escola, você vai ter acesso a esportes, você vai ter acesso a tudo dentro daquele universo. Sabe o que é isso? Individualismo. Cada um de nós não vamos ter mais, se assim nos envolvermos, a oportunidade de convivência. Se o celular já tem atrapalhado, esse mundo metaverso pode atrapalhar muito mais. O senhor falou uma palavra certíssima. O celular afasta muitas famílias, filhos, marido. A gente fala fulano, e formou fulano, e família de lá. É um fato, e eu digo isso porque eu vivo isso em casa também, tá? Não estou falando do nada não, porque a criançada não quer saber mais de conversa não. A Aisha mesmo, ela ama um jogo aí que se deixar é o dia todo. Aí eu fico no pé, larga, vai fazer outra coisa, vai assistir a televisão, vai desenhar, vai ler. E ela gosta muito de desenhar, de ler também. Então eu fico no pé para ela não ficar bitolada só naquilo ali, porque se deixar, fica o dia todo. Mas vamos lá. Quem lembra o que nós estamos estudando? Uma memória tá. Sobre a oração. Não, aí foi a pregação da quarta. Mas o estudo da nossa EBD, ela fala sobre os atributos de Deus, exatamente. E nós já vimos alguns na semana passada, né? Vou dar uma rápida passagem sobre esses atributos, que é o amor. Deus é a essência desse amor e Ele nos ensina a amarmos com generosidade, com compaixão. Bondade, Ele é a fonte da bondade. Santidade, Ele é o Deus puro, separado, né? Diferente de tudo, de todos e de qualquer outra coisa. Justiça, que foi o último ponto que nós estudamos. Deus age com a justiça perfeita e não com a justiça dos homens. Quantas vezes nós vemos aí a justiça condenando um inocente? Aqui em Pernambuco mesmo nós tivemos o caso de um homem que foi condenado, passou mais de 20 anos na cadeia, e saiu depois de 20 anos, descobriu que ele era inocente, botou o Estado na justiça, no dia que ele ganhou a causa, no outro dia faleceu. Então Deus não age com injustiça, Ele age com justiça, e a gente vê vários exemplos. Estamos vivenciando um momento difícil da nação, um caso injusto também, que a gente vê, de gente sendo condenada sem crime, só porque alguém quer e porque eu quero. E isso acontece não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Injustiças, da justiça que deveria ser justa, mas os homens não são justos. Então a única justiça que realmente age com ela, com santidade e de justa causa para os homens, é a justiça de Deus. Por isso nós não devemos esperar em mais nada a não ser no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim. O mais triste de tudo isso é quando uma pessoa inocente vai preso, qualquer um, que a pessoa não conhece a história, começa a julgar, né? E dizer coisas, desejar coisas mal. É muito triste a gente ver isso. Chegar a desejar até a morte. Nós temos visto isso, sem querer entrar nessa questão de política, tá? Não vamos entrar nesse fato, eu sei, irmão, eu estou dizendo, não vamos entrar no fato político, mas hoje nós estamos vendo muita gente comemorando a desgraça do outro, uma prisão, isso independente da política, mas nós estamos vendo a morte, nós vimos aí a morte de Kennedy, né? Que é um americano batista, porque estava na universidade falando do amor de Jesus Cristo, ele falava de política, mas ele falava de Jesus Cristo. Inclusive tem um vídeo dele circulando, um rapaz de 22 anos,
foi perguntar qual conselho, o rapaz tinha acabado de casar e fez numa palestra, qual o conselho que você me dá como uma pessoa nova que acabou de casar. Ele fez: vá à igreja, procure os ensinamentos de Jesus, que você faz parte de uma bênção dos céus. O que Deus está lhe dando é uma bênção que é o seu casamento. Honre a sua esposa, honre os seus filhos e viva a palavra de Deus todos os dias constante na sua vida. Foi o conselho que ele deu para um jovem, né? E o mundo se enfurece quando alguém fala de Deus para um. E aí um ativista, de um partido contrário, de uma ideologia contrária, o assassinou. Inclusive, a esposa dele disse que ele não iria acabar o legado, ela iria continuar, e no mesmo dia surgiu outro discurso de ódio: acabem com o restante da família de Keiko. Então não se admite que o mundo queira acabar com uma família, com outras pessoas, por conta de política, por conta de alguém. E a gente está dizendo política, mas é porque alguém pensa diferente. Se nós não vivermos se todos nós, eu costumo dizer isso há muito tempo, a unanimidade é burra. O que é isso? Se todos nós pensarmos iguais, estamos sendo burros, porque não encontraremos saídas para problemas, saídas para dificuldades, soluções para brilhantar ainda mais descobertas. Nós precisamos pensar diferente e respeitar. E respeitar não custa nada. Eu posso discordar que um irmão pense que essa parede é vermelha e que essa daqui é azul. E essa aqui é azul, não é não? Essa parede não é azul não? É azul. Você está dizendo o seu ponto de vista. Pronto, exatamente. Muito bem, pelo respeito. E a gente pode respeitar sem brigar. Mesmo discordando, nós precisamos nos respeitar. Mas a gente está no ponto de assassinar, de tirar vidas. De 2023 para cá, já foram 5 grandes líderes políticos, inclusive, por incrível que pareça, 4 deles cristãos, assassinados por pensar diferente de outra ideologia política. Aonde vamos parar? Né? Mas vamos lá. Vamos falar, hoje eu gostaria da ajuda dos irmãos novamente. Eu gosto que os irmãos me ajudem. E eu vou pedir que os irmãos, vamos voltar para os atributos de Deus. E vamos começar hoje de onde paramos, ou de onde iríamos começar. Iríamos começar a falar da verdade. Paramos na justiça e a gente continua agora. Gostaria que um dos irmãos abrisse a palavra de Deus em João capítulo 14, versículo de número 6. Acho que eu me perdi aqui também, mas estou procurando, viu, gente? João capítulo 14, versículo 6. Alguém achou? Quem achou, levanta a mão. A semana passada a gente se enganou. Irmã Ana perdão, irmão Gélio. Vamos lá. Quem abre Lucas, capítulo 6, versículo 36. Irmão achou Lucas 6, 36. Quem pode abrir Efésios 2, versículo 8. Efésios 2, quem achou, levanta a mão e me diz. Efésios 2, capítulo 8. Muito bem. Quem pode abrir em Êxodo 34, versículo 6? Êxodo, logo no início. Diácono Leão. Abra aí, irmã. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. A irmã. Está dando branco hoje. Lucilene. Provérbios, capítulo 2. Versículo 6. Irmã Rosângela. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Quem? Fabíola. Irmã Margarida, então, a senhora levantou a mão. Abra aí. Deuteronômio. Abra Deuteronômio 4, 24. Isso. Deuteronômio 4, 24. Fechamos os versículos. A irmã Margarida vai abrir Deuteronômio 4, 24. Bem. Pode guardar aí, irmão. Daqui a pouco a gente pega. Vamos lá. A gente terminou a semana passada falando de um atributo muito importante
que era a justiça de Deus, né? Deus pratica a justiça, e Ele só pratica a justiça porque Ele ama com misericórdia, e Ele anda humildemente, aquele que anda com justiça, lado a lado com Deus. Se você anda com Deus, você anda com a justiça. Você não vai ser injusto, você não vai querer levar vantagem, você não vai humilhar outra pessoa, você não vai se colocar maior como ela. A justiça de Deus fala disso. E só anda com justiça quem anda na verdade, que é o ponto que a gente vai começar hoje. Quem está na verdade, que é a palavra de Deus, que é o ensinamento, que é o próprio Deus, porque Ele disse: eu sou a verdade e a vida. Não foi? Alguém falou: eu sou a verdade e a vida? O caminho. Então, é quem anda nessa verdade, quem anda nesse caminho, quem está firmado nessa palavra, jamais vai andar com injustiça. Então, o irmão que abre o João 14,6 pode ler. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Obrigado, irmã Ana Rogéria. Ai, meu Deus, hoje está. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai, ninguém pode, ninguém chegará ao Pai a não ser por meio de Jesus Cristo. E há quanto tempo Jesus vem dizendo isso? Porque Ele diz até hoje com a sua palavra que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas os homens não abrem os ouvidos, não abrem a mente, não dá espaço no coração para que Jesus seja esse caminho, a verdade e a vida. O homem se apartou de Jesus, de Deus, do Espírito Santo, lá no início. O homem quis trilhar o seu próprio caminho. O homem nem teve agradecimento ao seu Criador, porque como é que eu surjo do nada? E olho para cima e digo: aqui está quem me criou. E mesmo assim eu digo: me criasse porque quisesse, eu vou embora. Não é assim que o homem fez com Deus? Foi assim que o homem fez com Deus. Quando não teve agradecimento, quando desobedeceu, quando pecou e continua pecando, é como se Deus não fosse nada. Eu fiquei pensando sobre isso. A criação do homem, o homem foi criado por Deus. O homem soube em primeira instância que Deus o criou. Mas na mesma hora ele disse: eu não tenho nada a ver com o que tu me criaste. E não quis obedecer. Eva teve aquele momento que pecou, mas o homem poderia corrigir, mas o homem preferiu amar as coisas, as pessoas, do que amar a Deus, e também foi lá e desobedeceu. Por quê? Não quis ouvir a verdade, que Deus já tinha lhe dito, que se você comer daquele fruto, certamente morrerás. Se o homem tivesse já ouvido desde o primeiro momento a verdade, ele não teria se apartado do Senhor. Mas graças a Deus, Deus ele é tão misericordioso, que mesmo a gente pecando, que mesmo a gente errando, Ele já tinha um plano, porque Ele sabia que eu e você não tínhamos capacidade para estar lado a lado em obediência o tempo todo com Ele. E o que foi que Ele fez? Planejou a vinda de Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio e disse novamente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E morreu por mim e por você e por todos os homens. E nós ainda continuamos sem ouvir que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Irmão Lazarino. Lembrou? Sim. Estou tentando. O HD está meio lento hoje, mas eu estou tentando. Então, mas você está falando de Jesus, né? Ele nunca falou, né? Pelo menos na palavra que eu leio, ele nunca falou: vai, se dana aí, se joga aí. Está jogando a vida no caminho. Ele mandava: se joga do abismo. Ele não falava isso. Não, de forma. Então, as pessoas hoje, elas largam o caminho e
se jogam, literalmente, né? E jogam outras pessoas também. E a pessoa lê uma palavra dessa, né, dessa que está na Bíblia, que ele nos alcançou e tem o poder de alcançar todos que eles querem, né? Aí eu não entendo, a gente, como eu também não entendia, né? A gente tem que se colocar, né, no lugar da pessoa que não entende hoje. Eu também não entendia. Mas eu quero exaltar a palavra de Jesus nesse quesito, né? De que ele não mandou ninguém, né? Não dá para usar uma Ele não palavra deixou chula isso aqui, de né? mim, você. Mas ele falava com carinho. Ó, vai, não peque mais, né? Ele não mandava se joga no abismo, sai daqui. Um grande exemplo disso, inclusive, irmãos, é Judas. Jesus sabia que Judas estava o traindo ou não? Sabia. Que iria lhe vender por 30 moedas e pratas? Sabia. Que depois daquela ceia ele sairia para entregá-lo? Sabia. E Jesus continua todo o seu processo, triste por tudo aquilo que ele iria passar, mas feliz porque ele sabia que ele estaria salvando aqueles que o amam em espírito e em verdade. E Judas volta com os algozes de Jesus. E o que é que Jesus diz a ele? Amigo, a que vieste? Né? O amor, a verdade do amor de Deus em nossas vidas sempre prevaleceu. Ele mostra que Ele é a verdade, que Ele não se ira, que Ele não tem ódio, que Ele não desiste. Ele é imutável, e nós vamos ver isso daqui a pouco. E eu tenho certeza que até ali, Judas subir naquela árvore, como dizem, o taracote se enfocar, Jesus, com toda a sua verdade e o seu amor, estava esperando que ele desistisse e se arrependesse. Eu não tenho dúvidas que Jesus aguardasse, mesmo sabendo que não, mas era a vontade de Jesus que Judas se arrependesse, como Pedro fez. Pedro também o traiu. Mas há uma diferença de Pedro para Judas. Pedro se arrependeu, Pedro caiu na verdade e Judas continuou na mentira, na enganação de Satanás. Há uma diferença, né? Mas Jesus, ele nunca desiste, e foi por isso que ele morreu e voltou ao Hades. Voltou, não foi ao Hades. Vocês duvidam que Jesus foi lá ao Hades na esperança que Judas novamente tivesse a oportunidade de se arrepender? E Judas ouviu Jesus pregar no Hades, porque Jesus morreu depois. Judas já estava lá. E já imaginou eu e você chegar no céu e encontrar Judas? Ah, não, ele se suicidou-se. Sim, mas ele estava lá no Hades. E Jesus estava pregando para aqueles que precisavam se arrepender. Pode acontecer. Herodes? Não. Mas o rei do Egito pode estar lá no céu. Até porque a palavra diz que nós vamos chegar lá e vamos ver coisas que irão nos surpreender. Aquele que tentou acabar com o povo de Deus, como foi com Moisés, Jesus pregou a ele depois. Na Bíblia ainda fala que Jesus pregou até os demônios caídos. Essa verdade chamada Palavra de Deus é uma palavra de transformação, de reestruturação, de salvação, que pode ter salvado quem menos a gente esperava, ou quem menos a gente espera. Aqui no cabo tinha um rapaz que ele era chefe do grupo e na hora da morte, a sua esposa estava perto e disse: aceita Jesus, você não pode morrer desse jeito. E se ele aceitou ali no outro segundo, nós poderemos encontrar. Essa verdade, quando ela diz que no último momento, não importa, se você aceitar Jesus Cristo, você será salvo. Essa verdade, essa palavra nos diz isso. E nós poderemos ter encontros com essa verdade que nos estarrecerão. É por isso que Deus manda nós amarmos uns aos outros como a si mesmo. É por isso que Ele diz para amarmos os nossos inimigos, porque poderemos chegar lá e encontrá-los.
Porque a justiça de Deus não é a minha nem a sua justiça. Ela é uma justiça de verdade. Não é a justiça do Brasil, né? Como é que é a justiça do Brasil? Ela tem uma venda, né? Justiça do Brasil, elas dizem que ela é cega, né? Eu nunca vi justiça cega, a justiça tem que ver. É por isso que no Brasil tem tanta injustiça. A justiça tem que ter olhos abertos. O Senhor não fica de olhos fechados, Ele fica de olhos abertos o tempo todo, cuidando do seu povo, para que a sua verdade prevaleça sobre todas as coisas. Então, Jesus apresenta-se como um caminho, como um único percurso para Deus. Não há outro, e mesmo assim, pessoas buscam outros caminhos. Ele também diz que Ele é a verdade, porque Ele é a própria verdade. Jesus é a verdade, Jesus é Deus. E Ele revela a realidade divina nas nossas vidas, como o irmão disse. Jesus nunca deixou alguém se ferrar. Ele sempre falou, Ele sempre ensinou. Jesus até chorou. A Bíblia diz que Jesus chorou, o menor versículo da Bíblia diz: Jesus chorou. Porque Ele não quer que ninguém se perca, porque Ele quer que todos conheçam essa verdade e tenham um encontro com essa vida, porque Ele é a fonte de água viva, Ele é a fonte de vida, incluindo não só essa vida, porque Ele é a fonte que nos dará a vida eterna. Por isso que Ele diz: eu sou o caminho que leva à vida eterna, eu sou a verdade que te conduz à vida eterna, eu sou a vida, ou seja, eu sou a própria vida eterna. Ninguém vai encontrar verdade, vida e caminho para a eternidade se não for por meio de Jesus. Ele significa a nossa passagem para a vida eterna. Aquele bilhetinho do metrô que nos leva ao Recife, Jesus é o bilhetinho que nos leva à eternidade. Com vida e vida em abundância. Acessando ao Pai, ninguém consegue chegar a Deus sem ter Jesus. Ninguém vai acessar Deus sem Jesus. E por isso que Ele disse, né? Tudo que pedis em meu nome. Em meu nome. O versículo também que nós acabamos de ler enfatiza a necessidade de conhecermos e seguir Jesus para ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém tem um relacionamento com Deus, ninguém tem uma amizade com Deus, ninguém tem intimidade com Deus se não for por meio de Jesus Cristo. Esse versículo ele é muito profundo. Ele tem várias diversidades que nós podemos parar e analisar alguns pontos. Inclusive que Jesus ele é a direção e o nosso propósito. Que o homem não tem outra direção e outro propósito, ou não deveria ter. E infelizmente muitos procuram a própria direção e o próprio caminho. Jesus é quem fornece nas nossas vidas, nós que somos já servos do Senhor, que é a nossa direção. Ele nos dá a direção de como agir, seguir, amar, perdoar, o que mais? Abençoar. Ele nos dá várias direções. Jesus ele é como se fosse um rio para o peixe. Já percebeu? O rio ele não dá o caminho para o peixe seguir as correntezas. Pronto. Ele é esse rio para as nossas vidas. O rio também dá a direção que o peixe deve seguir para fugir de armadilhas. O rio dá a certeza que ele está no caminho correto, que ali é o significado da sua vida, que se ele sair do rio para a terra, ele morrerá. É assim com o peixe, é assim com a gente. Se a gente sair da verdade para a mentira, nós o quê? Morreremos. E que o rio é a vida para a existência do peixe. Esse rio de águas vivas é a existência para a vida do cristão. É Jesus Cristo. Ele é o nosso rio de salvação. Irmão Marcelo. A gente pode observar quando Jesus enfatiza, eu sou, como se ele fosse balizador, ele é como se fosse o farol que
você, mesmo no meio da escuridão, você possa ter aquele norte. Então, no mundo existe vários caminhos, no mundo existe várias verdades, né? Cada um com a sua suposta verdade, né? Cada um demonstrando que tem a sua vida própria, né? Eu decido como eu quiser. São ideologias sem Deus e muitas vezes contrário à cruz, né? A gente vê às vezes muitas igrejas entrando por esses caminhos, adotando ideologias que Deus fica de fora, né? Adotando ideologias que são inimigas da cruz. E às vezes a gente vê isso dentro da igreja, alguns irmãos até seguindo esses movimentos. E Jesus, ele cita isso lá naquele tempo, e essa sua palavra ecoa, né, até os dias de hoje. Todo mundo conhece esse versículo aqui. Então ninguém vai a Deus, ele disse, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então não tem outro. Por isso que eles querem eliminar Jesus, eles querem eliminar Deus da vida do homem, né? Essas ideologias onde a Bíblia não faz mais parte das bibliotecas, onde as Bíblias não são mais lidas nas repartições públicas, onde a Bíblia é jogada de escanteio. Essas ideologias são assim, enquanto que eles enaltecem outras ideologias sem Deus e inimigas da cruz. É verdade. O irmão Marcelão me fez lembrar de que essa semana a Câmara de Vereadores do Recife aprovou um projeto de lei. Vocês lembram de uma grande discussão sobre o intervalo bíblico? Sim, sim. Que mexeu com o Ministério Público, tal, proibindo os jovens de fazerem, então pronto. O governo do Estado ainda está para aprovar essa lei. Só que a Câmara do Recife já fez um projeto para as escolas do Recife, permitindo que os alunos tenham um intervalo bíblico. Era proibido. Vai ser aprovado. Não, agora a Câmara aprovou. Era proibido. Era proibido. Falta ser sancionado pelo prefeito, João Campos. Sabe o que aconteceu agora ontem? O Sindicato dos Professores do Recife entraram com um pedido ao prefeito para não sancionar a lei. Olha aí. Professores, e aí eu digo a vocês, gente, muito cuidado com o que está acontecendo no Brasil. É necessário falar, eu não gosto de falar, mas é necessário falar. Cuidado com, procurem vocês lerem o que é marxismo, o que é leninismo. Isso tudo está do lado de uma ideologia política no Brasil. Marxismo e leninismo defendem a eliminação dos cristãos. A eliminação dos cristãos. Então nós precisamos escolher governantes que não estão do lado desse tipo de linha ideológica. Nós estamos sofrendo muito por algumas coisas que nós estamos fazendo. A perseguição aos cristãos vem aí. E aí, veja, a maioria dos educadores hoje, eles estão nessa linha de leninismo e marxismo. Isso é um terror para o cristão. Eles perseguem claramente, eles não querem. Inclusive o marxismo diz que o cristianismo é um câncer do mundo. Se vocês leem, eu já li bastante sobre isso. A gente tem que ler tanto no curso de teologia, como também no dia a dia. Eu trabalho com rádio e preciso ter informação até para poder argumentar algumas coisas, mas está aí, diante de nós. Quem presta atenção, quem está pregando amor na televisão, no discurso, é quem está praticando ódio no dia a dia. O rapaz assassinado nos Estados Unidos, que ontem levou milhares de pessoas à Ásia, à Europa e aos Estados Unidos estarem nas ruas pedindo justiça pela sua morte, foi assassinado por um grupo ideológico que diz que é o amor e que está matando. Então nós precisamos abrir os olhos. Como cristãos, se nós estamos andando na verdade, se a palavra de Deus é a nossa verdade, nós precisamos, mas eu não gosto de política, eu não gosto disso. Pode até não gostar, mas você precisa saber, para você não ir no caminho contrário à palavra de Deus, para você não ir para o caminho de um político, de um líder, que quando você defende aqui a vida, ele esteja defendendo lá o aborto. Para que quando você esteja defendendo aqui o fim da criminalidade, ele está lá defendendo agora, nesse exato momento, em qualquer discurso que ele está dando, a legalização das drogas. Por isso que a gente está falando, nós andamos na verdade, e a verdade não permite que a gente caminhe em caminhos, ou ande, ou esteja do lado de pessoas que são contrários
ao que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensina. É só uma leva, mas por que essa leva? Porque infelizmente nós ainda somos levados, enganados, e é normal, é do homem. A própria palavra fala que se nós não estivermos orando e vigiando, o laço do passarinho vai nos pegar. A grande mídia, ela noticia o que eles querem, e nem tudo que eles querem é uma verdade, porque ali há interesses financeiros, dinheiro, poder. É por isso que nós precisamos estar atentos. Mas essa verdade só é possível em nossas vidas por conta de quê? De outro atributo importante do Senhor, chamado misericórdia. Se Deus não tivesse tamanha, se Jesus Cristo não tivesse tamanha misericórdia, essa verdade estava não mais conosco. Há razão ainda, se fosse eu ou você, como o pastor Manuel até diz, né? Ele bate na boca, se eu fosse Deus, né? Ele sempre faz isso. Mas se fôssemos nós, não Deus, mas os julgadores, ainda havia motivo de estarmos nesse mundo. Vocês já teriam acabado com esse mundo e partido para uma próxima etapa lá no céu com Jesus Cristo, da salvação. Eu mesmo já teria ido embora. Eu não estava aqui não. Tinha juntado minha família toda e bora. Aqui não dá para a gente mais não. Acaba o mundo. Por quê? Não há mais amor, não há mais compaixão, não há mais misericórdia, não há mais Deus na vida das pessoas. Está muito difícil viver. Fico imaginando, a Aisha tem 11 anos, a gente tem um sobrinho de 2, vai fazer 3. Em que mundo eles vão viver? Meu pai dizia lá atrás, em que mundo meus filhos vão viver? E eu já digo hoje, aquilo que meu pai temia, hoje está acontecendo. Não serve mais para viver. Imagina os nossos filhos e netos, em que mundo eles vão viver, gente? Está muito complicado, muito difícil, mas nós estamos aqui ainda por conta dessa misericórdia. Por mais que haja sofrimento, o Senhor quer mais o que? Salvação. Ele quer trazer os seus para perto, Ele quer trazer o seu povo, Ele quer que as pessoas tenham a oportunidade do perdão ainda, que muitos tenham arrependimento. É por isso que Ele está aqui, porque Ele é muito misericordioso. Lucas 6,36, é isso? Quem tem? Sou eu. Fica à vontade. Sede, pois, misericordiosos, porque como também vosso Pai é misericordioso. Sedes, nós precisamos, o mundo precisa ser misericordioso, principalmente nós, porque ele diz, isso aqui é um ensinamento direcionado para todo o povo, mas serve principalmente para nós cristãos, porque ele já é o nosso Pai. Os outros ainda precisam ter um encontro com Jesus Cristo para se tornar verdadeiros filhos do Senhor. E o que é que acontece? Ele manda que nós sejamos misericordiosos, mas estamos falhando muito nessa misericórdia. Até mesmo dentro das igrejas, o irmão erra, vamos lá eliminar o irmão. O irmão pegou, daqui a pouco chega lá na frente, desse tamanho. Por quê? Falta de misericórdia. Nós estamos buscando julgar, condenar, retrair do que restaurar, do que amar. A misericórdia é muito importante. Veja que o Senhor disse, nós precisamos ser misericórdios, porque Pai, o nosso Deus, Ele é misericordioso. Como é que nós queremos a misericórdia do Senhor? Nós estamos num momento de misericórdia, miséria de coração, porque misericórdia é isso, miséria, e córdia de carne, de coração. Misericórdia, como é que nós estamos numa miséria de coração? O Senhor olha para a gente, nos ama, nos restaura, e nós estamos vendo um irmão uma miséria de alguma coisa, de um pecado, e nós estamos condenando. Não podemos agir assim, porque nós precisamos ser misericórdios, assim como o Pai Celestial. É necessário a gente encorajar o outro irmão, é necessário a gente ter compaixão, é necessário a gente praticar o perdão e a generosidade na vida dessa pessoa, para que ele possa se restaurar, porque Deus levanta, mas nós podemos ajudar a empurrar. É nosso papel. Trazer de volta, né? Em vez de botar
trazer de volta. Mas no dia a dia o que a gente vê é o contrário, não é para ser, né? Você vai, a pessoa errou, aí você vai terminar de matar? Cadê a misericórdia, né? Tá Não pode, nós precisamos praticar misericórdia com os outros. ajudar a tratar para a pessoa sentir a vontade de vir novamente. Eu errei, Exato. mas a igreja não está me apontando, ela vai me ajudar, vai me aceitar, né? Isso, e quando nós Para eu não praticamos, fazer mais. quando nós praticamos misericórdia, a gente está praticando ao mesmo tempo perdão, amor, justiça, verdade. O que a gente já leu agora há pouco atrás. Essa passagem ela faz parte do sermão da planície, esse versículo que nós acabamos de ler. É o sermão de Jesus Cristo na planície. E enfatiza a importância de refletir exatamente sobre essa questão da bondade, através das nossas ações, através do amor ao irmão, do praticar a comunhão. E eu digo isso porque eu já fui vítima. Eu já fui vítima dentro da própria igreja, não aqui, de ser passado por julgamento. E olha que não conheciam nem a verdade. A história chegou de um jeito. Depois de muito tempo se descobriu que a verdade não estava com o que foi feito. Mas vocês acreditam que nem chegar assim para dizer desculpa chegava? Eu não tenho rancor nem... como é que eu posso dizer assim? Nenhum sentimento, ressentimento. Não. Mas faltou a prática. Eu estou citando porque faltou a prática de quê? A misericórdia, do amor, da compaixão, da verdade. Quando a gente errar, precisa a gente pedir desculpa, perdão. Quando nós pedimos perdão, novamente é igual a outra parte que a gente falou, que alguém delibera o perdão. A gente está recebendo perdão, nós estamos sentindo bem, mas quem perdoa, cientificamente já comprovado, sente 2, 3 vezes mais benefícios do que quem recebe o perdão. Então, quando a gente pede o perdão, é como se nós estivéssemos consertando o nosso erro 2, 3 vezes para o próximo, quando ele delibera esse perdão. Se ele não deliberar o perdão, aí o mal não está mais comigo, infelizmente ficará com ele. A passagem que faz parte do sermão da planície, como eu disse, é uma passagem importante de podermos viver debaixo da misericórdia do Senhor, mas também sermos misericordiosos uns com os outros. É necessário viver essa misericórdia. Outro atributo importante. Aí, por que Deus é tão misericordioso com a gente? Por que Ele nos dá tanto amor? Perdão. Se somos tão ruins, pela sua graça. A graça que Ele nos dá de graça. É muita graça em abundância no Senhor. A graça de Deus é o que a gente já aprendeu aqui várias vezes, até que o próprio pastor Manuel. A graça é um favor o quê? Imerecido. Veja só, tudo que nós já falamos. Somos todos errados, obedientes, não queremos escutar, mas Ele tem graça sobre graça nas nossas vidas. E não só para com os cristãos, para com toda a humanidade, porque a humanidade erra todos os dias, tiram vidas, tiram proveitos, são injustos, mas Ele tem graça sobre essa humanidade. Assim como recebemos graça, devemos também o quê? Demonstrá-la para o próximo, deliberar essa graça para o nosso próximo. Quem tem Efésios capítulo 2, versículo 8, pode ler. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O versículo explica que o quê? A salvação não é alcançada por quê? Obras humanas. Nós podemos ter, como a gente já leu, amor ao próximo, compaixão,
Muita gente tem compaixão. Passa assim e vê uma pessoa na rua precisando de alguma coisa, vai lá e acha. Compra uma comida, uma cesta básica. Vê a pessoa sem roupa, vai lá, compra roupa e dá. Ou então tem em casa, né, ainda boa, vai lá e doa. Faz uma doação ali para o Abrigo São Francisco de 50 mil reais. Vai na casa, Santa Casa de Misericórdia, faz uma doação lá de 100 mil reais. Chega aí nessas casas de recuperação, as verdadeiras, né? Porque tem umas que é só filantrópica, mas tem algumas que realmente agem. Faz uma doação de alimentação. Vai levar para o céu? Não. Não vai. A palavra diz isso. Pois pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vou criar a minha salvação com boas obras. Há uma religião bastante conhecida dos irmãos, não vou falar, não vou citar, mas que age muito com obras, com caridade, principalmente para os mais necessitados de rua. Mas se a sua fé não está em Jesus Cristo, eles estão construindo obras sobre obras humanas, mas não têm a fé em Jesus Cristo. Então, de que vai valer? De que vai adiantar? Se a própria palavra diz que a salvação vem pela fé, e ela nos diz também que é um presente de Deus, essa salvação, por meio da graça, através da fé, algo que não se origina da gente. Não somos capazes de mudar um côvado na nossa vida para montar a nossa salvação. Não adianta o que a gente faça, doe sangue, doe dinheiro, construa centenas de moradias e entregue. Nada disso vai mudar o caminho da nossa salvação se não tivermos a fé em Jesus Cristo. E esse versículo nos mostra isso. O irmão, Sim. e caridade a gente tem que fazer sim. Todos os Sim. dias tem que continuar fazendo, né? Quando não posso fazer o que a gente puder fazer por ele, por qualquer um que a gente encontre. Porque a gente tem que fazer, mas não que a gente pôr na cabeça que eu estou fazendo isso para se vangloriar e achando que isso aí Não. vai valer a salvação. Não vai. Tem pessoas que fazem isso para achar que fica perto da federação do céu. Eu acho que a gente faz isso é nossa obrigação, o nosso não sofrer, a gente ajudar. Exato. Não aquele intuito que vai ficar comprando federação do céu, não, isso aí, acho que pode dizer que. Misericórdia. Misericórdia, é o que a gente acabou de estudar no atributo anterior. Quando a gente ajuda um irmão necessitado, nós estamos agindo em misericórdia, ajudando quem está numa situação difícil. E isso daí não vai mudar o nosso caminho para a salvação se não tivermos a fé firmada em Jesus Cristo, não. É preciso que a gente faça como irmãos, como Deus nos faz, como Ele nos dá a graça merecida. Se a gente pode doar um pouquinho dessa graça também para outro, é necessário que façamos, irmão Marcelino. Nós temos uma experiência na Bíblia, né, que fala sobre o bom samaritano. Sim. Ele não tinha aquilo como uma prática religiosa de sair cuidando das pessoas feridas no meio da rua, levando para uma pousada, pagando a conta. Sim. Oportunidade. Então nós temos que viver normalmente, na primeira oportunidade que você tiver, seja um bom samaritano. Evite ser aquele sacerdote que largou o ferido na rua, preocupado de ir fazer o culto, prestar o culto a Deus, que não é errado, mas Jesus nos ensinou, precisamos ser misericordioso, cuidadoso com aquele que está ali naquela oportunidade. Com certeza alguém vai me substituir lá no culto, no louvor, na pregação, com certeza. Então nós não podemos perder essa oportunidade, mas tem grupos que fazem como que uma obrigação, né? Aquela coisa da boa obra, de exercer aquilo como se fosse primeiro do que a Deus, primeiro do que Jesus. Jesus fica até de escanteio, né? Adotam até adoração a outras pessoas, adoração a espíritos, e Jesus fica lá no cantinho. Pois é isso mesmo que o irmão Marcelo está falando. A gente tem a oportunidade, e a oportunidade de ser misericordioso, a gente não pode deixar passar. Veja, o sermão
a passagem com um samaritano. Passou o levita, servo do Senhor, igual a nós, estamos, abre aspas, né? Possível servo. Passou, viu, foi embora. E a misericórdia? Com o irmão. E o amor? Com o irmão. E a verdade que diz, amai uns aos outros assim como vos amei. Seja misericórdia assim como o Pai é. Não agiu. Vem lá o sacerdote, colocou também o templo, as 4 paredes, os instrumentos e os bancos e os irmãos na frente de uma vida que poderia padecer. E a palavra de Deus pergunta: quanto vale uma vida para Deus? Mais do que o mundo. Mais do que o mundo. Negligenciou a misericórdia do irmão. E veio um homem que não tinha o costume mesmo, não tinha. Os samaritanos não tinham esse costume de ajudar ninguém, não. A palavra, os estudiosos mostram isso, a história mostra. E do nada ele vai lá e tem o que os outros dois deveriam ter: misericórdia. Isso nos chama a responsabilidade de olharmos às vezes para as obras que estão acontecendo no mundo de não cristãos e que nós cristãos não fazemos. Praticamos a fé. Praticamos. Temos Jesus Cristo como Salvador. Temos. E precisamos ter. Mas precisamos também ser misericordiosos. Não podemos negligenciar a vida de um irmão que precisa. É como o irmão Marcelino falou aqui, ó, vai ter milhares ou centenas, no caso da nossa igreja, centenas de pessoas ou dezenas que continuarão fazendo a obra. Mas se eu puder ajudar uma vida, e aí imagina, né? Você salva uma vida de um perigo, de um possível problema de saúde, e ainda tem a oportunidade de levar a ele a verdade e a salvação e a vida eterna, pregando a palavra de Jesus. Uma alma. Aquele homem lá, ele poderia até falecer, mas se o levita e o samaritano prega a palavra de Deus, mesmo ele doente, ele faz um sinalzinho assim, ele podia até não se mexer, mas ele faz um sinalzinho assim, aceitando Jesus Cristo. Quanto valia aquela alma? E eles perderam a oportunidade de levar a salvação àquele homem. E foi lá um samaritano que não pregou nem a palavra, mas que o salvou a vida. Fica a nossa reflexão sobre momentos e oportunidades, como o irmão Marcelino falou, de fazermos o bem, praticarmos a misericórdia, o amor e pregarmos a verdade do Senhor. Efésios 2, 8, 9 enfatiza que ao serem salvos pela graça, pela fé, não temos motivo para nos orgulhar das nossas próprias ações, das nossas próprias obras, das nossas benfeitorias, pois tudo é dom do nosso Senhor, tudo é dom de Deus, que nos prepara para realizar essas boas obras. Outro atributo do Senhor é a paciência. Quem tem Êxodo 34, versículo 6. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Eu acho que eu errei. Esse é Êxodo 34, 6. Eu acho que eu anotei errado. Eu vou ler aqui qual foi o versículo que eu coloquei, não lembro de cabeça. Eu tenho que ver. Eu sou o Senhor, o Deus eterno. Eu tenho compaixão e misericórdia. Não fico irado com facilidade. E a minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que não podem ser medidos. Acho que o erro foi meu aí, o Tiago Leão. Acho que eu anotei o versículo errado. Se isso é Êxodo 34, 16, não lembro. Mas vamos lá, esse versículo diz: eu sou o Senhor, o Deus eterno, eu tenho compaixão e misericórdia, não fico irado com facilidade. Mas o versículo fala isso. Fala isso também, o seu versículo, fala isso também. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras
tardio. Não, então tá certo. Beneficência e verdade. É só a tradução aí que está bem diferente. Tradução diferente. Tá certo. Obrigado, Diagnão. Tardio em ira. Isso é algo que eu, no decorrer da minha vida, eu tive que praticar bastante. Eu era muito assim, explosivo antigamente. E ainda há muitos cristãos explosivos que no primeiro problema quer resolver logo tudo. Aí ainda tem cristão que diz: bateu, levou. Comigo tem isso não. Se falar, vai escutar. Mas veja o que o Senhor diz: eu sou tardio em ira. E se não fossem, imagine, a humanidade está testando a paciência do Senhor todos os dias, aborrecendo o Senhor todos os dias, entristecendo o coração do Senhor todos os minutos, segundos, milésimos na face dessa terra. Tem gente aborrecendo o coração do Senhor, mas Ele é tardio nessa ira. Isso nós precisamos ser tardios também nas nossas iras, na nossa raiva, no momento de sermos decepcionados ou de sermos inclusive incitados a uma briga ou a uma discussão. O cristão ele precisa respirar, lembrar de Deus, praticar a leitura de algum versículo já em sua mente. Mas a gente não está vendo isso. Por tudo dentro do nosso meio há uma discussão. E aí a gente volta da questão da discordância de pensamento. Nós não queremos mais respeitar o pensamento do próximo. Eu sempre ouvi do meu pai o seguinte: às vezes é necessário recuar 2 passos atrás para você dar 4 à frente. E quem age com paciência, com sabedoria, com longanimidade, quem tem paciência em não se irar, na maioria das vezes resolve todos os problemas de forma pacífica, resolutiva e inteligente. Quem age com muito impulso, sem paciência, geralmente vai para o confronto, para o embate, para a briga. E quando isso acontece, alguém sai ferido, seja na agressão física ou seja na agressão verbal. Ou os dois saem feridos, ou os dois ou sai um ferido e o outro não. É por isso que Deus nos mostra que Ele é paciente, porque a paciência leva a gente a conseguir resolver as coisas de forma amorosa, da forma justa. Tudo que a gente já estudou: amor, justiça, com a verdade, com misericórdia. É preciso que nós pratiquemos mais a questão da paciência, dentro e fora dos nossos lares. Os cristãos estão meio impacientes. Às vezes denominação contra denominação. Às vezes irmão contra irmão. E a nossa briga? Somos entre as bandeiras das igrejas? A nossa briga é contra os nossos irmãos? A nossa guerra é contra quem? Contra as potestades do mal. Então, quando a gente tiver alguma indiferença, possamos usar da paciência. Quando alguém lá fora no mundo tentar provar e testar o nosso pavio, seja ele curto ou longo, tenhamos paciência. Quando alguém riscar o fósforo para jogar na pólvora, tenhamos a paciência de buscar um balde d'água e despejar no fogo. Porque o Senhor é paciente. Deus é longânimo, né? Longânimo. Porque a sua ira tarda. E Ele não está irado comigo nem com você. Ele está irado com Satanás.
E é por isso que Ele ainda não consumiu as nossas vidas essa terra. Porque a sua ira está sendo tardia para derrotar Satanás em nome de Jesus. Amém. Outro atributo do Senhor é que Ele é um Deus de paz. Só pratica paz quem tem paz. E quem usa da paciência. Deus é a fonte da verdadeira paz e nós devemos ser também, assim como Ele, pessoas pacificadoras. Acho que é por isso que Ele manda que a gente seja paciente. Então, essa semana passou, acho que não sei se foi aqui, não lembro se foi ali do lado de Cordeiro, não sei, um acidente que muita gente falou sobre isso, do que aconteceu. Um cara trancou o rapaz e o carro dele ficou assim, um maracujazinho no poste. E daí ele não se preocupou com o carro dele, ele segurou o poste. Quando ele desce, o repórter veio para cima perguntando as coisas, ele calmamente ele disse, não, foi só um rapaz que ia passando e me trancou, mas eu ainda consegui segurar o poste, mas está tudo bem. Aí todo mundo ficou impressionado, porque o carro dele de novo, ele podia estar lá xingando o meliante que, né, e quase que causou a morte, mas a tranquilidade percorreu dele, ele foi tão calmo, ali é da natureza dele, né, com certeza, ele é um ser humano calmo, paciente, e a paciência ela nos traz muitos benefícios. Muitos. É um exemplo bem básico, vai no posto de saúde, chega lá com aquele caos, não vou nem usar os planos médicos, porque eu tenho experiência que aconteceu já de médico. O meu oncologista, ele só é oncologista, ele não tem direito de ver outros exames, ele trata o hospital do câncer. Daí quando eu cheguei na sala dele, com todos os exames, ele é um médico que você fala do seu problema, ele vai, depois examina você, eu falei, e ele, cabeça baixa, eu pergunto, assim, doutor, eu moro em Serra dos Corais, eu sei que não é a sua área, o senhor trata disso, mas se o senhor puder, dá uma olhada nos meus exames aqui, ele olhou tudinho, indicou outra médica, quer dizer, eu não fui olhar para aquele médico que está ali com aquela cabeça baixa, eu fui com o meu jeitinho, com paciência, né? Aí volto para o rapaz, o cara do acidente, ele tem uma natureza calma, ele é um homem calmo. E isso todo mundo chamou atenção. Eu fui assistir a reportagem várias vezes, eu fiquei impressionada. Se esse homem, por exemplo, no acidente, ele preferiu segurar o poste do que ir atrás do meliante e brigar, se ele se exalta, primeiro ele mexe com todo o sistema imunológico dele. Se aperreia, vai atrás. Começa uma discussão, uma briga, se ele tem um ataque cardíaco e morre. Vamos lá, ele se alterou, se estressou, não teve nenhum ataque cardíaco, partiu para cima do outro. Se o outro tem uma arma, ele mata. A paciência dele, a sabedoria, o levou a não ter um problema de saúde, o leva a não ter um problema físico de confronto direto e o leva ao principal, a ter uma paz com ele mesmo e com Deus. Ali tem paz mesmo, se você vai reportar, você sente a paz. Não vai adiantar. Tá? Vamos adiantar aqui porque o tempo está curto. Quem tem aí Filipenses 4:7? Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha só, é um versículo bíblico que promete a paz de Deus, a qual transcende todo o entendimento e que guarda os corações, que guarda as mentes dos crentes em Cristo Jesus, após esses apresentarem a sua participação a Deus com oração e gratidão, sem ansiedade. Sem ansiedade. Isso é outro mal que prejudica o crente, chamado ansiedade. Quando eu vejo o crente dizer, eu não consegui fazer isso, eu estou numa ansiedade. Peraí, a gente não acredita num Deus que tudo pode? Num Deus que faz todas as coisas? Lança sobre mim as tuas petições. E por que a gente fica tão ansioso? É porque nós ainda não aprendemos a esperar a vontade agradável do Senhor. É porque ainda não aprendemos a saber que o que Deus fizer está feito e é bom para a gente, mas nós queremos sempre a nossa vontade. A ansiedade é tudo querer que as coisas aconteçam como nós queremos.
Deixar na mão do Senhor acaba toda a ansiedade, gente. Mas os crentes hoje estão muito ansiosos por tudo. Estão ansiosos até pela volta de Jesus. Peraí, eu quero mandar até quando Jesus Cristo vai voltar. Peraí, espera um pouquinho. Deixa ele vir no tempo dele. Ele tem propósito, ele tem milagres, ele tem misericórdia, ele tem projetos importantes para muita gente que ainda nem nasceu. Ou talvez o projeto dele seja voltar já. A gente não sabe, mas é o tempo dele. Não precisa de ansiedade para Jesus voltar. Não precisa de ansiedade para tudo. Se a gente, tudo que nós queremos, nós dizemos que Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa verdade. Então tudo que a gente quer que a gente entregue a Ele, acabou a ansiedade, gente. É só esperar. A gente precisa aprender a esperar. Se Deus fizer logo, louvado e agradecido seja o nome de Deus, glória a Deus. Se demorar, louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor. Outro ponto de atributo é sabedoria. Vou adiantando, tá? Porque a gente ficou o tempo para a gente terminar esse estudo. Deus possui sabedoria infinita e concede discernimento àqueles que o buscam. Provérbios 2, 6, 5, tem. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. É isso aí, o Senhor ele possui uma sabedoria tão infinita que ele concede discernimento àqueles que o buscam. Esse versículo é sublinha, tá certo? A sabedoria, a inteligência e o entendimento são dádivas divinas, são dádivas que emanam de Deus e não é algo que o ser humano possa alcançar por si só. Tiago 1,5 diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, em repreensão, e se lhe há dado. O versículo ensina que Deus ele é generoso e que Ele concede sabedoria a todos que pedem com fé, sem hesitar. É aquele que diz: Senhor, eu quero sabedoria, não para a minha sabedoria, não para a minha vanglória, mas para a honra e glória do Teu santo nome. Dá uma porçãozinha de nada da Tua sabedoria, e que essa sabedoria seja um dom divino necessário para que possamos viver uma vida para tomar decisões humanas pelo propósito de Deus e não pelo nosso propósito. Isso é importante. O outro atributo, fidelidade. 2 Timóteo 2,13. 2 Timóteo 2,13. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Ó, Deus espera que sejamos o quê? Fiéis. Fiéis em nossos compromissos com Ele, principalmente, mas também com o nosso próximo. Sabe por quê? 2 Timóteo 2,13 diz assim: se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Se Ele é fiel, e se nós somos a sua imagem e semelhança, se nós somos os seus seguidores, nós precisamos ser fiéis uns para com os outros. Ele é um Deus imutável, fiel ontem, fiel hoje, fiel amanhã, fiel eternamente. Ontem, hoje e sempre, o Senhor será fiel. Mas também Ele é um Deus zeloso. Deuteronômio 4:24. Deuteronômio 4:24. Porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. O texto Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Ele não é um versículo único, viu, gente? Mas sim uma descrição de Deus que combina duas qualidades bíblicas. A primeira delas, Deus é amor. Encontramos referências em passagens como 1 João 4,8, que diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. A segunda parte, Deus é um fogo consumidor, é encontrada lá em Deuteronômio 4:24 e Hebreus 12:29. Veja que um confirma o outro. E juntas essas ideias enfatizam que, embora Deus seja amoroso, Ele também é santo, justo, zeloso por sua adoração, o que torna Ele esse Deus maravilhoso que Ele é. A Bíblia ensina que
Ao recebermos o Espírito Santo, os cristãos passam por um processo, né, de transformação e nos tornamos semelhantes e refletimos o caráter do Senhor. Então, esses atributos visíveis, ou seja, atributos comunicáveis, Deus comunica a gente diretamente. Todos esses atributos que estudamos a semana passada e essa semana. Mas existem alguns atributos incomunicáveis de Deus, que aí nós podemos falar: onipotência, onisciência, onipresença, imutabilidade, eternidade, autoexistência, soberania, perfeição, unidade, infinitude, incomprehensibilidade. Esses aí nós vamos estudar, se Deus assim nos permitir. Caso o pastor Manuel não esteja de volta, a gente espera que sim, na próxima semana. Que Deus abençoe as nossas vidas e que seus atributos comunicáveis que estudamos, de amor, misericórdia, zeloso, de compaixão, possam ser sempre presentes em nossas vidas para trilharmos um caminho com Jesus Cristo para a salvação, em que possamos ser vistos pelo nosso Senhor no dia do juízo final com olhos que o agradam. Que Deus nos abençoe. Amém. Chegamos ao final da nossa escola bíblica de hoje. Que Deus abençoe sempre o irmão Anderson e que Deus possa trazer mais ensinamentos, né? Essa é isso para nós, cada dia mais, cada vez mais. Vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Deus do universo, convido a nossa irmã Letícia a botar seu coração final. Senhor, e nos prepara, Senhor, nosso coração, nossa mente, Senhor, para que possamos, Senhor, mais a luz aqui, Senhor, glorificando, Senhor, que pedindo silêncio, Senhor, que agradecendo por tudo que passou durante o dia, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor, agora Deus em paz para os nossos lares, Senhor, dá um dia de paz para a vida, juntamente com nossos familiares, Senhor, Jesus Cristo. Que pedimos, Senhor, neste dia, nesta hora, agora e para tudo sempre. Amém. Amém. Poder sentar com oração silenciosa, oração despertar hoje, que Deus abençoe cada irmão aqui presente, dá um restante do dia na sua presença e nos preparemos para logo mais à noite estarmos todos aqui reunidos para adorar ao Senhor.